Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18. Quando Jesus viu grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhes disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Em seguida Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, fala comigo, de repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Fala comigo, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Uau! Jesus está falando com uma grande multidão, e Jesus está falando sobre o evangelho do reino. Jesus está passando por povoados e manifestando o reino de Deus e trazendo a cultura celestial naquele tempo. De repente algumas pessoas o param. Um deles fala: Mestre, eu vou te seguir por onde for. Um entusiasta, porque os entusiastas sempre existiram. E ele fala: Ei, eu vou seguir Jesus, eu vou viver o reino, eu vou viver tudo que Jesus está vivendo. Jesus fala: Ei, calma aí, camarada. Para você me seguir, você tem que entender o que realmente é importante. E se eu te falar que hoje talvez eu não tenha nem onde repousar a cabeça, e se eu falar que hoje o meu único objetivo é servir o reino, e tudo que importa para mim é o reino, e aí, você vai continuar? Eu fico imaginando aquele camarada falando: Ixi. Então chega outro entusiasta e fala assim: Ei, Jesus, eu também vou te seguir, mas só espera um pouquinho que eu preciso sepultar meu pai. Jesus vira assim e fala assim: Ei, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Tua prioridade não é sepultar teu pai, tua prioridade é viver o reino. E mais um camarada sai abatido daquela conversa. Sabe o que Jesus está ensinando? Não é que sepultar um pai é errado, muito pelo contrário. Jesus, ele fala sobre uma família. O que Jesus está falando não é que para servir a Jesus você não pode ser, ou ter uma boa casa, ou ser alguém de condições financeiras legais. Porque o próprio Jesus também fala sobre dinheiro e fala sobre ter uma vida próspera. Fala sobre você conquistar. O que Jesus está ensinando é o seguinte: ei, o problema não está em você ter uma casa boa e um lugar para repousar. O problema não está em você querer estar junto com teu pai. O problema não está em você querer sepultar teu pai. O problema não está em você amar tua família. O problema é quando as tuas prioridades não são as minhas. O problema é quando você não está sabendo escalar prioridades. E o problema é quando você não está entendendo o que eu quero que você faça no momento. A chave para viver o reino é entender o momento, é entender o que Deus espera de você hoje. Tem gente que se preocupa tanto com o futuro e não consegue entender o que Deus tem para você agora no presente. Sabe, é muito importante você olhar para frente. Eu tenho ensinado para vocês aqui sobre olhar para frente, sobre sonhar. Mas o que adianta olhar daqui 3 meses,
e talvez não percebeu o que Deus quer fazer na tua vida hoje à noite, quando você sair aqui dessa reunião? Já parou para pensar nisso? Jesus, em certo momento, Ele está com os discípulos, e a palavra descreve que um dia Ele está junto com eles e de repente Ele vê um bando de criança correndo assim. Você já viu criança correndo? Criança quando está meio doida da cabeça? Já viu? Que criança parece que tem um botãozinho assim que liga, né? E aí ela está de boa, de repente ninguém segura, né? Às vezes nós estamos lá na sala de apoio da equipe ministerial aos domingos, são 5 cultos, né? São cultos um em cima do outro. Eu fico até com dó das crianças, dos filhos dos pastores, que tem que ficar aqui os 5 cultos. E às vezes a gente cuida da criançada lá, da Rebequinha, da Isabela. A gente cuida lá delas, elas ficam lá e estão brincando. Gente, de repente parece que ativa um modo super turbo, hipersônico dela. E elas começam a rodar na cadeira, e você vai pegar, e você pega uma, a outra está brigando com a outra, né? E um dia Jesus está vendo essa cena, as crianças correndo. Jesus chama os seus discípulos, e Ele fala assim: ei, estão vendo essas crianças aí? Tem vezes que vocês estão agindo como essas crianças. Vocês só estão correndo de um lado para o outro sem saber o que estão fazendo e não estão entendendo a minha vontade. E aí Jesus fala o seguinte: ei, lá do céu está tocando músicas de alegria, e aqui vocês estão cantando músicas de lamento. Aí lá no céu está tocando música de lamento, e aqui vocês estão cantando música de alegria. Está faltando vocês terem discernimento e entender o que o céu está falando hoje para você. Aquele ensino de Jesus é algo que tem que marcar os nossos corações, porque quantas vezes nós estamos como crianças, correndo de um lado para o outro, gritando, batendo cabeça, mas sem saber o que estamos fazendo. O que você está fazendo? Não sei, só estou correndo. E aí nós queremos ter tantos sonhos para o futuro, mas esquecemos que o futuro começa hoje. E hoje que deveríamos obedecer às instruções que Deus está nos dando, nós estamos correndo como crianças, batendo cabeça sem saber o que fazer. Bom, então Jesus, ele continua a sua trajetória. Ele deixa aqueles entusiastas de lado. Ele pega aqueles que queriam seguir ele de fato, os discípulos. Ele entra no barco e ele fala assim: ei, vamos para o outro lado. Eles entram no barco e Jesus vai dormir. Jesus está lá de boa dormindo. E a palavra fala que de repente, fala comigo, de repente vem uma tempestade, um vento forte. E quando vem aquele vento forte, a primeira coisa que os discípulos fazem é ir acordar Jesus. Eu não sei você, mas uma das coisas mais chatas que existe é você ser acordado por alguém. Esse último final de semana nós fizemos o Combustão, acampamento de adolescentes. Gente do céu, orem mais por mim, orem mais pela Karen e pelo Bruno. Eu nunca vi uma galera de adolescentes tão agitada como essa geração atual. Pra você ter uma ideia, primeiro dia, quinta-feira, chegamos lá, fizemos uma festa neon para eles, né? Adolescente gosta, festa neon, e pular, e tirar foto, legal. Juntei a equipe, falei: galera, hoje nós vamos deixar eles aloprar. Pode deixar. Ninguém bota eles para dormir, vamos ver até que hora que eles vão. Esse ano os quartos da equipe ficavam dentro com eles, né? E aí eu tive a infelicidade de ter que dormir no quarto mais bagunçado. E eu tô lá. Aí eu entrei na bagunça com eles também, né? Tem que lidar com adolescente, tem que brincar também, não pode ser chato. E tô lá. Gente, deu uma, deu duas, deu três, deu 3:30. Aí eu dei a louca. Falei: não, chega, não tô mais pra isso não. Levantei e dei a louca no quarto: vai dormir todo mundo agora. Acabou a palhaçada, né?
Aí o pastor levanta e fala, gente, que molecada louca. Tava tudo escuro, todo mundo em pé, e eu só com a lanterna vendo. A hora que eu levantei, tava todo mundo debaixo do colchão já. Eu falei assim, não é possível. E eu não quero ninguém levantando aqui. Todo mundo deitou. Chamei o Bruno, que é líder lá dos adolescentes, com a Karen. Falei, Bruno, amanhã deixa essa molecada dormir até tarde, tá bom? Vamos abençoar eles. Até 10 horas da manhã pode dormir. O acampamento vai começar às 10 horas. Pode dormir. Beleza. Deitei, descansei. Sabe quando você entra naquele sono profundo, gostoso? De repente eu sou acordado. Mas, gente, o Bruno me acorda desesperado. Ô Giovanni! Aí eu falei, sim. Sabe aquela sensação de te acordar, que você fala assim, mano, quem tá me acordando, velho? Eu falei, será que já é 10 horas, eu perdi a hora? Peguei o celular, 6:30. Falei, que foi, mano? Cara, desde as 5:06 essa molecada tá acordada. Eu falei, não é possível. Nós demos até as 10 para eles. Falei, Bruno, manda todo mundo deitar e vai ficar até 10 horas aqui no quarto. Ele falou assim, mano, você não tá entendendo. Eles saíram tudo do quarto, estão fazendo rebelião lá fora. Já tem 50 já indo pra piscina, indo pro outro negócio. Falei, não é possível. Eu já levantei bravo. Falei assim, meu Deus do céu. Sabe, uma das piores sensações que tem é você ser acordado, velho. Eu não sei você, eu não sou muito a favor de ser acordado. Eu sou aquele cara que funciona mais da parte da tarde pra frente. Então esse negócio de acordar muito cedo eu demoro para pegar no tranco, sabe? E ainda quando eu sou acordado e eu poderia estar dormindo mais, gente, isso me deixa nervoso. Não sei se você é assim. Quem se sensibiliza com a minha causa aí, dá um glória a Deus. Por mais pessoas que não nos acordem. Sabe, eu olho para esse texto, eu fico imaginando Jesus lá, ó, e Jesus descansando, e Jesus na calmaria. De repente vem um enviado do cão. Jesus acorda, nós vamos morrer. Jesus, o que foi, gente? Jesus acorda, ó, tempestade. Jesus já acorda cabreiro. Giovanni, como que você sabe que Jesus acordou meio assim? Acho que, sabe por que eu acho? Porque Jesus já acorda dando uma, né? Vocês são um homem de pequena fé mesmo, viu? É possível, gente. Vocês estão andando comigo há tanto tempo e não entenderam nada ainda. Jesus fala, vocês são um homem de pequena fé. É para resolver? Então vamos lá. Vento, mar, parou. Sabe o que Jesus estava ensinando para eles? Jesus estava ensinando um princípio lindo que você precisa entender comigo nessa noite. Está na hora da gente dormir porque Jesus está dormindo e acordar porque Jesus está acordado. Uma tempestade é algo muito pesado, mas Jesus estava dormindo para aquela tempestade. Eles não precisavam estar acordados. Se eles não fossem como crianças correndo, batendo cabeça, entendessem, compreendessem a vontade de Deus para aquele tempo, eles estariam junto com Jesus dormindo tranquilos, sem se afobar. O problema é que muitas vezes nós não estamos discernindo os tempos. O problema é que muitas vezes nós não estamos entendendo o que Jesus está esperando de nós hoje. E Jesus está falando, filho, filha, descansa. E nós estamos acordados, estralados, agitados. Jesus está falando, filho, filha, por que você está acordado? Por que esse mar está te dando medo? Porque você ainda tem pouca fé.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, olha para mim. Estava falando com a Bia agora à tarde. Você já parou para pensar que Jesus, Ele não dá uma ordem explícita quanto à tristeza, quanto o abatimento? Ele simplesmente fala: eu estou contigo, fica aqui. Ele simplesmente fala: alegrem-se. Mas quando é contra a ansiedade, Ele dá uma ordem muito clara. Ele fala: é para lançar sobre mim, porque eu estou cuidando de vocês. É muito claro, meu. É como se Jesus estivesse falando: ei, tem algumas coisas que você não pode controlar, tem algumas coisas que são patológicas, tem algumas coisas que nós vamos ter que passar. No mundo tereis aflições. Mas quando Ele fala de ansiedade, Ele fala o seguinte: ei, você não precisa carregar isso, lança sobre mim. Galera que gosta de futebol, sempre tem aquele cara que toma a responsa. É ou não é? Hoje foi o Gabigol. Eu não sou flamenguista, e pode falar o que for do Gabigol, mano. O Flamengo estava perdendo, ele jogou: joga em mim que eu resolvo. Em 2 minutos ele resolveu o jogo. Tem jogador que é assim, né? Tem jogador que a partida tá difícil, ele fala o seguinte: ei, joga no pai que o pai resolve. Já viu? É assim. Jesus fala o seguinte: ei, sobre a tua ansiedade, você não precisa carregar ela, joga em mim que eu resolvo. Lança sobre mim, eu estou cuidando de você. Por que você está acordado ainda se eu estou dormindo? É mais ou menos o que Jesus fala um pouquinho antes em Mateus capítulo 6, olha lá. Mateus 6, versículo 30. Perdão, versículo 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha ele de novo falando da pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Basta para hoje os problemas desse dia. Por que se preocupar com amanhã, se muitas vezes você não está se atentando ao que Deus quer de você hoje? Hoje. Fala comigo: hoje. Hoje. Mas sabe o que eu acho mais incrível de Jesus? Olha para mim aqui, que isso aqui é importante. Se Ele tivesse parado no homens de pequena fé, os discípulos talvez poderiam argumentar: ei, Jesus, falar joga em mim a ansiedade que eu faço gol é fácil. É muito fácil para o Senhor falar isso. O Senhor é Deus. Chamar a gente de homem de pequena fé é muito fácil. Ficar repreendendo a gente porque a gente está acordado enquanto o Senhor está dormindo é muito fácil. Se Jesus tivesse parado só no homens de pequena fé, eles até poderiam argumentar isso. Mas logo que Jesus fala homens de pequena fé, Ele toma uma segunda atitude. Ele faz o seguinte: vento e mar, parem agora.
e o vento e o mar se acalmam. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, ele não apenas manda você lançar sua ansiedade sobre ele. Jesus não apenas pede para você dormir porque ele está dormindo. Jesus, ele te mostra que com uma palavra dele ele pode mudar todo o ambiente à tua volta. Ele fala: filho, eu vou te mostrar que é muito mais fácil do que parece. Com o poder da palavra, basta uma palavra e tudo ao teu redor pode mudar de repente. Jesus, está difícil. Jesus, a situação está crítica. Jesus, eu não estou conseguindo descansar. Eu não estou conseguindo dormir. O vento está muito forte. O barco da minha vida está sendo jogado de um lado para o outro. Jesus fala: ei, se acalma. É uma palavra minha, e hoje tudo na tua vida pode ser mudado, e você vai conseguir dormir, e você vai conseguir relaxar, e você vai conseguir depositar a tua ansiedade nele, e você vai conseguir viver o hoje. Basta uma palavra de Jesus. Agora a chave é dormir para o que Jesus dorme e acordar para o que Jesus acorda. Porque logo depois que Jesus acorda, na continuação do capítulo 8 e capítulo 9, Jesus chega ao outro lado da margem, e a primeira coisa que Jesus faz ao descer do barco é expulsar demônios, é curar paralíticos, é manifestar o reino salvador de Deus o Pai. O que Jesus está ensinando é: ei, tem hora que você precisa dormir e descansar, mas quando se fala em manifestar o reino, esteja acordado e atento a toda oportunidade. É mais ou menos o que Efésios capítulo 5 diz. Efésios capítulo 5, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: pois a luz torna visíveis todas as coisas, e por isso se diz: desperta, acorda, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que o mesmo Jesus que um dia disse: ei, vamos dormir? Por que vocês estão acordados? É o mesmo Jesus que depois fala: desperta, tu que dormes. Porque o segredo não é se você tem que dormir ou tem que ficar acordado. O segredo é dormir para o que ele dorme e acordar para o que ele está acordado. O segredo é descansar quando ele pede para descansar. É deixar a ansiedade sobre ele, porque ele fala: deixa a ansiedade sobre mim. Mas acordar para as coisas do reino e aproveitar cada oportunidade da nossa vida. Efésios capítulo 5 diz que os dias são maus, então nós temos que aproveitar as oportunidades. Ei, a nossa vida é como um sopro. A nossa vida é muito curta. E há muita coisa para ser feito aqui. Até quando nós vamos desperdiçar oportunidades? Porque estamos como crianças, correndo, batendo cabeça e sem entender o que Deus tem para nós hoje. Ei, o que Jesus está esperando de você, talvez neste sábado, quando acabar essa reunião? O que Jesus espera de você? Não sejam insensatos, sejam sábios, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Como que eu faço isso? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Na outra forma de manifestar o reino,
Não há outra forma de discernir a vontade de Jesus. Não há outra forma de entender se temos que dormir, ficar acordados ou o que precisamos fazer, senão sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Ei, teu barco está balançando, o vento está forte, a situação está complicada. Lança a tua ansiedade sobre Ele, porque em uma só palavra Ele pode mudar todo o teu ambiente, tudo ao teu redor, pois tudo se rende ao nome de Jesus.